Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Gutenberg, estamos prontos para mais uma aula de Química e vocês vão acompanhar comigo toda essa aula no nosso livro didático, no capítulo 6, página 19, ok? Nosso assunto de hoje, gente, vamos estudar os elementos químicos e vamos estudar também a famosa tabela periódica, que a gente já vem falando há bastante tempo e não chegamos ainda nesse conteúdo. E a partir de agora, vocês vão ficar familiarizados com os elementos químicos e aonde eles estão localizados na tabela periódica, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos para a nossa aula de hoje. Acompanhe aí com o professor. Bom, vamos primeiro conhecer os elementos químicos. Nós já conhecemos alguns, através dos nossos estudos nas aulas anteriores. A gente já pôde conhecer alguns elementos químicos. E vocês já vêm conhecendo aí, até no cotidiano de vocês, no nosso dia a dia, a gente se depara com grandes quantidades de elementos químicos e que muitos estão, e todos estão, melhor dizendo, na tabela periódica, tá bom? Então acompanha aí com o professor. Os elementos químicos são grupos de átomos que apresentam o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico no interior do seu núcleo, não é isso? Então a gente acompanha aí essa leitura que vocês também podem encontrar no livro didático de vocês, mas prefiro que vocês acompanhem no momento aqui comigo através desse slide, através aí da tela ou do celular ou do computador de vocês, tá bom? Então vamos ver aí, define-se elemento químico como um conjunto de átomos que apresentam no interior do seu núcleo a mesma quantidade de prótons, ou seja, átomos com o mesmo número atômico, que a gente já sabe que vai ter a letra Z para representá-los. Os elementos químicos podem ser chamados ainda de substâncias simples, como nós já vimos em conteúdos anteriores, tá? Um dado importantíssimo sobre a definição dada a um elemento químico é a de que, em hipótese alguma, ele pode sofrer decomposição, ou seja, não pode dar origem a novas substâncias simples, apenas participa na formação de novas substâncias compostas, tá? Vamos ver aí um exemplo que a gente já viu, que é o cloreto de sódio, o sódio mais o cloro, que por ser uma substância composta, pode ser decomposto de substâncias simples, como o sódio, e a substância simples como o cloro, por meio de eletrose ígnea, ok? Esse fato não pode ocorrer, por exemplo, com o gás neônio, tá? Por exemplo, porque ele é um elemento químico e, consequentemente, uma substância simples, tá bom? Continuando, gente, acompanha aí comigo. Próximo slide. É importante ressaltar o quê? Que um átomo isolado também representa um elemento químico. Vamos ver aí, a fórmula da água, o H2O, por exemplo. Temos o quê? Dois átomos que representam o elemento oxigênio e um átomo que representa o elemento, dois átomos, vamos lá, dois átomos que representam o elemento hidrogênio e um átomo que representa o elemento oxigênio, ok? Os elementos químicos são representados por meio de uma sigla, na qual a letra inicial é sempre o quê? Maiúscula, correto? E que pode vir acompanhada de uma ou duas letras minúsculas, ok? Nessa sigla devemos o quê? Posicionar o número atômico do lado esquerdo inferior, ou seja, embaixo, como a gente vai ver aí representado nessa figurinha. Um elemento qualquer que a gente chama de X e a gente sabe que o número atômico é representado pela letra Z. Então está aí na telinha de vocês, acompanha aqui o cursor, olha aqui como é representado, ok? A sigla do nome do elemento químico pode fazer referência a diversos aspectos, como o nome do elemento em latim, o nome do elemento em outra língua, o nome do descobridor, homenagem a um cientista, o local da descoberta daquele elemento, ou seja, vamos ver aí alguns exemplos,
tá? Então, partindo aqui para alguns exemplos, a gente vê aí o berílio, a sigla BE, tá certo? Que vem do grego berylos, ok? O boro, a sigla B, que vem do seu nome em árabe, burak, tá certo? Em persa, burá, né? Na língua persa, burá. O cobalto, CO, a sigla é o CO, que vem do alemão cobalt, né? Ou kobold, certo? Espírito maligno ou demônios das minas recebeu esse nome por causa de sua toxicidade, certo? Então, por isso que ele recebeu. Aí vem outro aí, que não está destacado em negrito, né? Mas é o sódio, que a sigla é Na, que vem do latim natrium, ok? Vamos ver aí o estrôncio, sigla SR, em homenagem a quem? A vila escocesa, né? Que é a Strothian. A Strothian, tá certo? É a vila. Então foi homenageado aí o estrôncio. O lítio, gente, que vem do grego litos, que significa pedra. Aí vem também o magnésio. Qual é a sigla do magnésio? Mg, chamado em grego de magnésia, em referência à região da Tessália. Aí vem o roentgênio, tá certo? O roentgênio, a sigla RG, é uma homenagem ao cientista, tá certo? É o Röntgen, ok? Röntgen, que descobriu aí o raio-x, tá certo? Difícil a pronúncia, não é verdade? Califórnio, a sigla CF, em homenagem à Universidade da Califórnia, onde ele foi sintetizado, ok? Então, tá aí dado alguns exemplos legais para vocês. Vamos dar continuidade para que a gente possa entender ainda mais sobre esses elementos. Vários são os elementos químicos conhecidos atualmente. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, na tão famosa tabela periódica, proposta por Moseley, lá em 1913, né, início do século XX. Independentemente, né, se são naturais ou sintéticos, porque alguns elementos eles foram sintetizados, tá certo? Muitos dos elementos químicos são importantíssimos, já que fazem parte da composição de milhares de substâncias químicas que envolve a vida do dia a dia do ser humano, como eu falei para vocês, que vocês, né, nós nos deparamos diariamente com vários elementos químicos e todos eles presentes na tabela periódica. Dando sequência, gente, vamos continuar ainda com o nosso livro didático, tá bom? Então a gente vai lá para a página 21. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui na abertura do capítulo 6. Aí ele fala, inclusive, aqui, ó, se vocês acompanharem a leitura com o professor, logo no início, anteriormente vimos que a constituição da matéria despertou o interesse de diversos filósofos e cientistas ao longo do tempo. Em suas investigações sobre esse assunto, eles descobriram diferentes elementos químicos. Para descrevê-los em suas anotações, utilizavam diversas simbologias. Veja ao lado a simbologia que o físico e químico inglês John Dalton utilizou para descrever alguns desses elementos. Inclusive, embaixo faz umas perguntas aí para vocês, ó. Tem A, B, C e D. Quais elementos químicos representados acima vocês conhecem aí? Nós já vimos alguns deles, né? Então, vocês podem dar uma olhadinha aí e responderem esse exercício, porque está bem simples e dá para vocês fazerem tranquilamente no livro didático de vocês, tá? Outra coisa que eu achei interessante, que a gente já chegou a comentar algumas vezes com vocês, é o nome em latim. Abram aí na página 20, gente. Acompanhem comigo aí alguns nomes em latim, tá? Elemento químico, carbono. Em latim, carbonium, não é isso? Carbonium, representado pela letra C maiúscula, sempre começando, né, o elemento químico com o início maiúsculo, a letra maiúscula. O oxigênio, oxigênium, não é? Ó, ferro, ferrum, aqui ó, ferrum, tá aqui o Fe, cobre, cuprum, Cu, prata, argentum, Ag, ouro, aurum, aqui ó, AU, mercúrio também está aqui, o hidrágirus, não é isso?
o hidragirus, Hg. Então, só para curiosidade, né, que o livro traz para vocês algumas coisas que é interessante vocês memorizarem, tá? Então, vamos dar sequência, vamos aí para a página 21, que fala sobre a descoberta da lei periódica, não é isso? Ok? Podemos dar continuidade? Acompanha aí com o professor. Bom, a lei periódica é a base da tabela periódica dos elementos, ok? De acordo com essa lei, as propriedades físicas e químicas dos elementos tendem a repetir-se sistematicamente consoante, tá certo? Aumenta o número atômico, ok? Então, o elemento químico, tá? Vem para dar início na forma crescente, o primeiro elemento, tá certo? Aí ele vai ser, digamos, o número 1. Aí depois vem o número 2, isso em número atômico, número 3, número 4 e assim sucessivamente. Então, a tabela é, portanto, um esquema que representa os elementos químicos segundo a ordem crescente dos números atômicos, ok? Em suma, quando os elementos químicos são dispostos de forma regular, então a lei periódica define uma regularidade nas propriedades químicas, tá certo? E nas propriedades físicas desses elementos. No entanto, esse comportamento ficaria em evidência apenas quando um número elevado desses elementos químicos fossem descobertos. É o que está acontecendo agora, né? E vem acontecendo ao longo dos anos. Vem se descobrindo e vão se colocando esses elementos novos na tabela periódica. Coisa que aconteceu lá, ó, por volta do século XIX. Assim, tem-se como os primeiros grupos de elementos químicos que continham propriedades semelhantes àqueles elementos, que são hoje conhecidos como metais alcalinos e também os halogênios, ok? Aí a gente vai falar aí do britânico John Alexander Rayner Newlands, né? Vamos falar que foi um dos precursores desse conceito ao propor a lei das oitavas, ok? Segundo a qual em cada 8 dos elementos se encontravam propriedades similares. Partindo da mesma ideia, Newlands elaborou uma tabela periódica lá em 1863, tá certo? Foi onde surgiram as primeiras tabelas periódicas. Aí vem agora aí Meyer, tá? O químico alemão, tá certo? O Lothar Meyer, certo? Baseou-se nessas anotações para o quê? Determinar os volumes atômicos dos elementos, depois de calcular os pesos, ou seja, massas, né, dos elementos atômicos e dispor os respectivos valores sob a forma de gráfico. Pôde comprovar que o aumento do peso atômico correspondia a um incremento, né, nas propriedades físicas. Então, os trabalhos de Meyer, tá certo? Referentes à lei periódica foram publicados lá em 1870. Aí vem também o Dmitry Mendeleev, o russo, tá? Que no entanto, né? Aí, ó, foi o químico russo Dmitry Mendeleev, tá? Que ficou com o mérito histórico, né? De criador da tabela periódica dos elementos. Então, Mendeleev, tá certo? Ordenou os elementos de acordo com a sua massa atômica, colocando numa mesma coluna aqueles que tinham algo em comum. A sua tabela periódica, apresentada lá em 1869, tem por base o quê? A variação manual das propriedades químicas. Aí o que foi que ele fez? Na vertical, tá certo? Na vertical, as colunas da tabela periódica são conhecidas pelo nome de grupos e que inclui elementos com uma mesma valência atômica e, por conseguinte, né, propriedades similares entre si, tá bom? Então, ou seja, bem parecidos. Por sua vez, nas linhas, já não é mais na coluna, nas linhas que se encontram na horizontal, né, onde chama-se períodos e apresentam elementos com propriedades diferentes de massas similares, ok? Contudo, a história da tabela periódica começara bem antes, né? Mais especificamente em 1829, com a lei chamada
lei das tríades, criada pelo químico alemão, tá certo? O Domberheiner. Nesse modelo, os elementos químicos eram agrupados em cada grupo, tá? Possuía 3 elementos que tinham alguma semelhança química, por isso tríades, ok? Então, isso aí, eu posso dizer que desde o início, né, que cada ano seguinte, cada década seguinte, ao passar dos anos, né, vários cientistas foram aprimorando, né, com novos elementos a tabela periódica, tá bom? Porém, as tríades, né, de Domberheiner acabaram não recebendo maiores créditos na comunidade científica daquela época. Mesmo assim, ele recebeu mérito pelo seu trabalho, né, haver sido o primeiro, né, a demonstrar algo, o que ele acreditava ser uma relação entre os elementos químicos, o que poderia isso ser visto como um esboço, sim senhor, da tabela periódica, tá? Mas as tentativas de organizar a matéria segundo as suas propriedades existem desde a Grécia Antiga, para vocês terem ideia. Período esse onde os filósofos como Anaximandro, Tales de Mileto, Anaximíades e Heráclito faziam suposições quanto à divisão da matéria. A gente já comentou alguma coisa sobre isso aí, né? Por isso surgiu, né, o átomo, que seria a partícula onde não se conseguiria dividir mais, seria a menor partícula, tá certo? Enquanto Tales, né, cria as matérias que vinham da água, Anaximenes, Heráclito e Anaximandro, o que é que eles faziam? Adicionavam a isso os elementos como o ar e o fogo, e também o áperion, né? O áperion. E ali, muitos acreditavam que o quê? Que a matéria era composta, né, por 4 elementos, e que eles poderiam se transformar um no outro, e tal conceito fora explorado pela alquimia. Não é verdade? Isso, né, lá, realmente há muitos e muitos anos atrás, tá? Dando sequência, gente, a gente vê aqui, ó, tabela periódica atual. Vamos para a página 22, ok? Vamos aí para a página 22. Acompanhem comigo, estou virando aqui para que a gente possa ver, não é? Então vamos ver aí, ó. A organização da tabela periódica atual. Isso é muito importante vocês prestarem bem atenção. Falamos um pouco sobre a história, não é isso? Da tabela periódica. Muito simples, mas a partir de agora vocês precisam conhecer realmente a tabela periódica e começar, não é, a memorizar esses elementos, porque vão acompanhar vocês no estudo da química, né, do primeiro ano do ensino médio, e que são assuntos relacionados ao Enem, ao vestibular, né, e que vocês vão precisar bastante desse conhecimento. Então prestem bastante atenção, porque a gente vai fazer um estudo minucioso sobre esses elementos na tabela periódica, tá? Vamos ter exercícios, vamos ter aí algumas pesquisas, como eu havia falado, para que vocês possam se familiarizar melhor com a tabela periódica, tá? Então, olha aí, ó, no cotidiano, eu estou tentando colocar isso aí de uma forma bem prática, para que vocês possam realmente entender, tá certo? Então, eu coloquei aqui, ó, para vocês. No cotidiano, existem várias situações em que precisamos organizar, por exemplo, alguns objetos para facilitar a nossa vida. Vamos ver alguns exemplos aí, ó. Quando vamos a um supermercado, os alimentos e outros objetos, como os de higiene e limpeza, estão divididos em seções lá no mercado, não é? No supermercado. Em um mesmo lugar ficam todas as frutas. Num lugar próximo ficam as verduras, não é verdade? Em outro ficam os legumes, né? Já numa seção bem distante ficam o quê? Os materiais de limpeza e assim por diante. Em casa, como é que a gente organiza os CDs, né? Por estilo musical, não é verdade? Então, eu boto só sertanejos, cantores, só os cantores de forró, o de pagode, o de funk, o de jazz, o de música popular. Ou seja, porque se eu for procurar, digamos,
um cantor da MPB, Djavan, eu sei que eu não vou procurar Djavan onde tem funk. Eu vou procurar onde tem MPB. Então vai estar ali. Aí eu olho, tá a Gal Costa, tá o Caetano Veloso, aí em seguida o Fagner. Daqui a pouco eu encontro quem? Justamente o Djavan. Por quê? Porque está só naquele compartimento que está os CDs de MPB. A mesma coisa foi pensada, gente, para a tabela periódica, tá certo? Outras formas de organização podem ser possíveis nesses casos, como a ordem alfabética ou cor do objeto. Enfim, seja qual for o método, tá certo, de classificação utilizada, o objetivo é o quê? É o mesmo, é facilitar a vida de quem vai procurar, de quem vai utilizá-los, não é verdade? Então, no mesmo modo, os cientistas começaram a observar que os elementos químicos precisavam ser organizados numa ordem que facilitasse o seu estudo. Então, atualmente, existe cerca de 115 elementos químicos e é preciso organizá-los de um modo que se permita obter mais facilmente, posso dizer assim, informações sobre as suas propriedades e até mesmo prever o seu comportamento, tá bom? Tá bem explicado aí, gente? Dando sequência, a gente vai ver aí, ó. Vamos falar novamente do Mendeleev, não é isso? Que criou uma tabela periódica que se organizava os elementos em ordem crescentes de massa atômica. Mas lá em 1913, tá certo? Moseley descobriu experimentalmente os números atômicos, ou seja, as quantidades de prótons, não é? Dos elementos e provou que as propriedades que iriam distinguir cada elemento químico poderiam ser o que? O número atômico respectivo. Então a gente colocou aí uma figurinha justamente do Mendeleev, tá bom? Dando sequência, vamos para o próximo slide. Então, assim, a tabela periódica atual é organizada em ordem crescente de números atômicos, ok? Então, os elementos estão organizados indo da esquerda, da sua mão esquerda, para a direita, ok? Aumentando uma unidade no número atômico. Vamos ver aí. Por exemplo, o primeiro elemento que aparece na tabela periódica é o H. H é hidrogênio, ok? Com o número igual, atômico igual a 1. Qual é o próximo? O próximo é o hélio, o He. Aí tem o número atômico, ora, se o hidrogênio é 1, depois de 1, em ordem crescente, vem o 2. Portanto, o hélio é o número atômico 2. Aí depois vem o lítio, né? Que vem em seguida. Por quê? Porque o lítio tem o número atômico 3. E assim, gente, sucessivamente, em ordem crescente de número atômico. Ok? Vocês não podem esquecer disso. Esses elementos também aparecem organizados em linhas verticais. Ok? Que são denominados de família. Então, falei em vertical, tá certo? É família ou grupo dos elementos. Eu vou botar uma tabela daqui a pouco, periódica aqui, para vocês entenderem melhor, tá certo? Atualmente, as famílias vão de 1 até 18, ok? Os elementos de uma mesma família possuem a mesma quantidade de elétrons na última camada eletrônica. Olha que maravilha! Não é bem parecido? Não é mais fácil você encontrar esses elementos? Não é isso para poder estudá-los? E devido a isso, suas propriedades são semelhantes, tá certo? Muito inteligente por parte dos pesquisadores, dos cientistas. Então, trago para vocês aí, ó, o que eu falei para vocês. Então, vamos ver aí na tabela periódica as famílias, ok? Olha só, alcalinos, alcalinos terrosos. Aí eu vou passar aqui, ó, para calcogênio, olha, calcogênios, halogênios e os gases nobres, ok? Tá aqui. Essa parte aqui de transição aqui, ó, tá bom?
vai ser justamente, olha aqui, ó, esse espaçozinho aqui, são as séries que vem, que a gente vai estudar, dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Ok, gente? Tá bem explicado? Mas olha só, eu tenho aí para vocês na página 23, tá certo? A página 23, mostrando para vocês, né, no livro de vocês, a tabela periódica com os elementos, tá bom? Então, acompanha aí comigo, gente. Acompanha aí comigo, ok? Ela, inclusive, está mais atual do que o que eu estou colocando, porque já tem aqui, ó, 116, ok? Elementos químicos. Ela está mais atualizada, ok? Então, olha, a família 1A é a família do hidrogênio, família 1A. A família 2A, tá certo? São dos metais. Então, toda essa parte amarela que vocês estão vendo no livro de vocês são os metais. Aí a gente vai passar, tá certo, para outras famílias que nós vamos estudar os não metais. Então, essa cor aí, ó, rosinha, todos eles são os não metais. E de azul, tá certo? E de azul, vocês vão estar vendo aí, de azul, os gases nobres, tá? E aqui na nossa telinha, voltando aqui para os nossos slides, vai estar de cor amarelo aqui, mais puxando para um mostarda, não é verdade? Tá aqui, ó, toda ela. E observe que há uma diferença aqui, ó. Há uma diferença aqui, porque já tem outros elementos aqui, ó. Já tem outros elementos surgindo como gases nobres, porque os cientistas ao longo dos anos vêm fazendo a pesquisa, lançam nas revistas científicas para que a comunidade científica aprove esse elemento e ele possa ser introduzido, ok? Trazido para a gente na tabela periódica. Mas a gente não vai se preocupar com isso agora. Vamos nos preocupar, tá, com os elementos mais conhecidos e que nós vamos trabalhar mais com eles. Portanto, eu peço a vocês que vocês procurem memorizar, tá certo? Quem são os metais, não metais e os gases nobres? Tá aí bem separado em cores na página 23 do livro didático de vocês. Aí vem a família 1A do hidrogênio, família 2A do berílio, família 3A do boro, família 4A do carbono, 5A do nitrogênio, 6A do oxigênio, 7A do flúor, ok? E família 8A, os gases nobres, ok? Procurem memorizar as famílias, tá bom? Então, olha só, vertical são famílias ou grupos, ó, vertical, porque aqui assim, ó, é horizontal. Então, olha aqui, ó, vertical, a família dos alcalinos, aqui, ó, alcalinos terrosos, hidrogênio, lítio, sódio e assim vai. Vão memorizando o máximo de elementos. Eu não quero que vocês decorem por completo a tabela periódica, não, tá certo? Mas como nós vamos trabalhar, por exemplo, nosso próximo assunto, ligações químicas. Nas ligações químicas, que nós vamos ver que quando a gente trabalha com vários elementos químicos, tá certo? Nós vamos precisar conhecer, né? Saber, né, o nome do elemento químico e o número atômico desse elemento, né? Fazer a sua distribuição para que a gente possa, né, fazer aí essas ligações, porque a gente vai ver que existem as ligações químicas, tá bom? Não vou adiantar agora porque é assunto ainda mais para frente, nós temos muita coisa para estudar sobre a tabela periódica, tá bom? Familiarizaram um pouquinho aí, já sabemos aí que existem as famílias ou grupos, ok? Que estão aí nas linhas verticais. Vamos adiantar, porque nós também vamos conhecer aí, ó. Por exemplo, todos os elementos da família 1A possuem apenas um elétron, né? Por isso que é família 1A, né? De sua camada de valência, ou seja, na sua última camada. O hidrogênio é um elemento que possui propriedades muito diferentes de todos os outros elementos da tabela periódica, não se encaixando, na verdade, aí, corretamente em nenhuma família.
por isso que ele está ali de branquinho, tá certo? E bem separado, bem destacado aí no livro de vocês, ok? Por quê? Embora ele também possui apenas aí um elétron na última camada de valência, não é? Então, existem algumas famílias da tabela periódica que possuem nomes específicos, tá? Então, a gente vai ver esses nomes específicos aí para vocês. Olha só, então, vamos lá. Procurem memorizar, coloquei essa tabela aí para ficar bem fácil o entendimento. Então, vamos ver. Família, tá lá na vertical, família 1A, tá aí os elementos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, tá aí para vocês, ok? Quantidade de elétrons na última camada, a camada de valência 1, tá certo? Então é mais fácil ele perder esse elétron do que ganhar mais 7 para compor 8, né? Porque, na verdade, todos os elementos tendem a, digamos assim, querer ficar igual aos, né, os nobres, aos elementos nobres da família 8A, tá certo? Então eles querem completar, tá certo, os 8 elétrons. Mas quem tem apenas um é mais fácil perder para quem tem, por exemplo, 7, quem tem 6, né? Então em ligações químicas a gente vai estudar isso aí, tá certo? A gente vai ver isso aí. Então, qual é o nome da família ou grupo 1A? São os metais alcalinos. Da família 2A, porque tem 2 elétrons na última camada de valência, são os metais alcalinos terrosos, não é isso? Aí você vai ter aí, pulando, aí vem o grupo do boro, como a gente viu lá, tá aí na página de vocês, na página 23, tá lá, ó. O boro é um não metal, não é verdade? Mas observe que a família do boro tem metais. Só o boro não é metal, mas é o grupo do boro. Aí vem o carbono, a família do carbono, tá certo? Ou o grupo do carbono, tá aí. A gente tem 2 não metais apenas e os demais são metais. Aí vem o do carbono, que também tem apenas 2 não metais e os demais, tá certo, são metais, ok? Passando, carbono vem nitrogênio, tá certo? Que são os halogênios, ok? Não, vamos lá, voltando. Então temos a família do boro, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e do flúor, ok? O flúor, aí sim, o flúor são os halogênios, ok? Halogênios. A gente vai ver vários exemplos aí com exercícios para vocês memorizarem isso aí, tá? Porque o oxigênio, a família dos oxigênios, tá? Do oxigênio, no singular, ok? Eles são calcogênios. Aí já o flúor são halogênios. E os demais ficam com o mesmo nome, tá? Então vamos ver lá. Família 1A. Família 1A são metais alcalinos. Podem escrever aí no livro de vocês. Eu vou esperar vocês colocarem aí. Família 1A. Coloquem aí. Só tem um, mas coloque 1A. Ok? 1A, família do hidrogênio. Ok? Que é conhecido como metal alcalino. Ou metais, porque são vários metais alcalinos. Coloquem aí. Está aí na telinha de vocês e vocês colocam no livro. Estão colocando aí para facilitar. Família 2A, que é o do berílio, ok? Família 2A, a gente tem metais alcalinos, alcalino-terrosos. Colocaram? Ok, então é do berílio. Vamos passar para a família 3A. Aí você já vai ver o número 13 aí no seu livro. Tá aí também no slide de vocês, tá certo? Começa pelo boro, a família do boro. Então bote aí, grupo do boro. 14 é o quê? 14, carbono, não é isso? 14, carbono, ok? Tá errado aí, ó. Tá errado aí na telinha de vocês, que ele fala 14, tá certo? Do nitrogênio, não é.
o nitrogênio seria 15, ok? Por que está assim? Porque houve uma mudança na tabela periódica. Eu estou trabalhando ainda com 115 e a gente sabe que no livro de vocês tem mais elementos químicos. Ela está mais atualizada do que o que eu estou trabalhando no slide. Por isso que mudou, ok? Então, vocês vão colocar aí, tá certo? No 14, que é a família do carbono. Tá aí, ó, iniciando o carbono. 15 do nitrogênio, não é? Tá aí, 15 nitrogênio. Quantos elementos não metais eu tenho? 1, 2, 3. Nitrogênio, fósforo e arsênio. Os 3 não são metais. Já o antimônio e o bismuto, em cor amarela, são metais. Pulo para a família agora do oxigênio, que é 16, que é justamente, coloque aí, calcogênio. Colocaram? Calcogênios. Ok? Pulando, vamos para a 17ª, tá certo? Isso eu estou falando a nível de coluna, ok? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estão acompanhando aí, ó? 1, 2 em cima, 1A, 2A. Como aqui são os elementos de transição de 3 a 12, eu não chamo família 1A, certo? 1A é só de 1, 2, aí vem 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Todo ele aqui, ó, aí você diz família 1A, 2A, 3A é o boro, 3A, 4A carbono, 5A nitrogênio, 6A oxigênio, 7A flúor, 8A ou gases nobres, tá certo? Que aqui está escrito 18, tá certo? Porque se você contar, realmente vão dar 18 colunas, tá certo? Isso aí ainda não alterou. Tá bem explicado aí? Ok? Colocaram tudo direitinho como o professor pediu, porque vai facilitar o estudo de vocês. Essa tabela no livro de vocês está perfeita, está atualizada, ok? E vai facilitar os nossos exercícios, tá bom? Dando sequência, gente, dando sequência. A organização desses elementos também envolve linhas horizontais. Opa, vimos aqui de 1 a 18, né, as verticais. Agora vamos ver quantas são horizontais, tá certo? Lembrando que eu estou trabalhando ainda como se houvesse 115 elementos químicos, mas vocês sabem que aumentou o número de elementos, tá bom? Então, a gente vai ver isso aí daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Os períodos indicam a quantidade de camadas eletrônicas que são preenchidas em cada átomo dos elementos. Por exemplo, todos os elementos do primeiro período possuem apenas uma camada eletrônica. Todos do segundo possuem 2, não é isso? E assim sucessivamente. Sendo que os períodos vão de 1 a 7, ok? Vamos ver aí, ó. Então tá aí, ó. De 1 a 7, esses períodos que são as linhas horizontais, onde a gente vai dizer N1, N2, N3 e assim sucessivamente. E no livro de vocês está igualzinho, ok? Então olha aí, ó, começa por hidrogênio, que é 1, aí vem o lítio, 2 e assim sucessivamente, tá bom? Inclusive, como eu falei para vocês, os elementos de transição, onde a gente vai encontrar os lantanídeos, né, e os actinídeos, tá bom? Por isso esse espaço aí tá aí o nome, ó, que vai de 57 a 71, os lantanídeos, observem no livro didático de vocês, e de 89 a 103, ok, vão os actinídeos, tá bom? Tá bem explicado aí na tabela periódica de vocês, dando sequência. Vamos ver aí, ó. Além disso, os elementos são separados em elementos representativos e em elementos de transição. Aí vem, ó, antigamente, ó, por isso que não está no livro de vocês, mas eu fiz questão de falar para vocês, porque vocês podem se deparar, tá? Ainda por livros mais antigos para estudo
e vocês podem perguntar por que um A? Porque, olha, antigamente os elementos representativos eram indicados por serem das famílias que tinham o número acompanhado da letra A. Ok? 1A, 2A, 3A, 7A, como eu pedi para vocês colocarem aí no livro, tá certo? Para a gente ver como era antigamente, tá? E os elementos de transição, aí tinha o quê? Acompanhado da letra B, que vai de 1 a 8 aí, ó, de 1B, 2B. Porém, esse tipo de nomenclatura, prestem bem atenção, não é mais usado pela IUPAC. A gente viu, tá certo? Que é justamente a IUPAC que representa todo esse estudo de química, tá certo? Tudo depende da aprovação da IUPAC. E agora temos que os elementos representativos estão nas famílias de 1, 2, 13 a 18. Então vocês estão vendo aí, temos que memorizar dessa forma. Então, 1 e 2, 13 a 18. Então vamos lá, 1 e 2, hidrogênio e berílio. Olha lá na página 23. Pula! Aí vem 13 a 18. 13 começa com boro e 18 vai para os gases nobres, que é o gás hélio. Ok? Aí vem o que agora? Tá? Vem das famílias de transição, dos elementos de transição, aliás, tá? Das famílias 13 a 12. 3 a 12, ok? 3 a 12. Tá no livro de vocês aqui, ó. 3, que começa com escândio, tá certo? A 12, que é o zinco, tá? Com o número atômico 30, tá bom? Então, é assim que hoje nós estamos representando, que a IUPAC hoje reconhece a tabela periódica. Mas vocês estão conhecendo as duas maneiras como era adotada e que vocês vão se deparar em alguns livros, tá, de química, principalmente lá no primeiro ano. Quando vocês forem estudar e for fazer alguma pesquisa, vocês vão conhecer a família 1A, a família 2A, ou seja, da A, que que é justamente dos elementos representativos, tá certo? E vão conhecer a B, que são os elementos de transição, tá? E que hoje a gente vai falar normal. Família 1A, 2A, agora é só apenas 1, que é o hidrogênio, 2, que é o berílio, e assim sucessivamente. Mas, pela tabela anterior que a gente mostrou no slide, vocês estão vendo aí como são chamados essas famílias e esses períodos, tá certo? Família e período. Família, a gente vai ver sempre na vertical e na horizontal os períodos, ok? Ficou esclarecido isso aí da tabela periódica, gente? Então tá aí, ó, tudo para vocês. Os elementos representativos, coloquei para vocês como era antigamente. Então tá aqui, ó, 1A, 2A, 3A, 4A e assim, ó, até a 8A. Que agora, ó, tá aqui em cima, eu fiz questão de colocar, ó, 1, 2, 13, 14, 15 até 18, do jeito que está no livro de vocês, tá certo? Novamente aqui, olha aqui, ó, a B, os elementos de transição, tudo B, como era antigamente, tá? Por isso que eu pedi para vocês colocarem no livro de vocês, mas, ó, que vai de 3 a 12, 3 a 12. E também vem aqui a série, que está aqui, ó, nessas duas lacunazinhas, que no livro de vocês mostra que é a série dos lantanídeos e embaixo, o último, a série dos actinídeos. Ok? Ficou bem explicado, gente? Muito bem explicado aí para vocês. Então, por hoje é só, ok? Próxima aula a gente continua ainda estudando esses elementos e eu vou trazer para vocês alguns exercícios comentados e vou deixar outros exercícios para que vocês possam fazer valendo nota, tá bom? Então, ficamos por aqui hoje na aula de Química. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, pessoal!